Vamos à nossa abertura do mercado de hoje. Vamos falar aqui da força do agronegócio. Também temos boas ações e também com um preço bem atraente, porque ainda não chegou no seu preço justo. Então vamos falar aqui da SLC Agrícola, também vamos falar sobre a Agro 3, também Agro Galaxy, que caiu bastante, né? Será que vale a pena a gente posicionar aqui a R$ 1,77? E também da Kepler. Quem solicitou foi o Alexandre, ele colocou aqui. Silas, vamos falar sobre as empresas do agronegócio. Então vamos trazer aqui, pessoal, todas essas ações e também entender do que está acontecendo, né? A partir do momento que a gente olha para as notícias e matéria, a gente vê que a economia do Brasil ficou estagnada no quarto trimestre, mas cresce 2,9% em 2023 com a força do agro. Então, com isso, a gente precisa entender que pode chegar bons dividendos e também aqui, no caso, algumas valorizações, tá bom? Então vamos aqui para a nossa abertura, lembrando o nosso canal aqui é o único canal que tem abertura e fechamento que fala de bolsa de valores e nos comentários que vocês me deixam, né? Então, se você quer algum conteúdo, só você deixar aqui nos comentários, tá bom? Então, também temos aqui a Brasil Agro, tanto as suas ADR, já deixei aqui esse próximo movimento, é muito capaz que aconteça mesmo, tá? Então, fazendo um movimento muito atraente aqui, dando a entender que pode chegar aí uma valorização nos próximos dias. A gente precisa entender tudo o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui essa matéria, essa notícia, tá? Que a economia aqui ficou estagnada, mas o agronegócio ele puxou aqui e cresceu bastante. Os dados do PIB, do nosso Produto Interno Bruto, mostram que o motor para o resultado de 2023 foi a agropecuária, que cresceu 15% no ano. Então, pessoal, é muito interessante que dentro de uma carteira de dividendos, a gente também tem algumas posições que paguem dividendos e que seja do setor do agronegócio. Então, com isso, a gente tem algumas sugestões aqui que o nosso inscrito colocou aqui, o Alexandre. Então, ele deixou aqui para a gente falar um pouco da SLC Agrícola, né? Então, o resultado dela sai no dia 6 de março, tá? 6 de março sai o resultado aqui desse trimestre. Então, o que a empresa faz? Então, a gente tem aqui a empresa produzindo soja, aqui, milho e algodão, tá? Então, a gente precisa entender que tivemos um momento de boom também nessas commodities, que trouxeram um bom resultado nesses últimos anos, e agora as commodities também tendem a cair, e a gente precisa ficar de olho, tá? Então entregou 7% aqui nos últimos 12 meses, entregou R$ 1,35 por ação, está cotada a R$ 19,55. Dentro do gráfico de um ano, podemos ver que bateu 22, chegou a recuar cerca de 20%, volta a subir 11,27%. Dentro dos seus indicadores de valuation, para a gente entender um pouquinho se está no desconto, olhando a relatividade, olhando os últimos anos, podemos ver que hoje o preço sobre lucro está aí em 7. Se a gente compara os últimos 5 anos, esse é o menor PL aqui para a SLC Agrícola, tá? Então também temos o valor patrimonial de 1,67, um retorno sobre o patrimônio líquido de 22%, uma margem líquida de 11%. Então, tanto o retorno quanto a margem líquida aqui são bons, não tem aí o que falar, tá bom? Então também vemos aqui oportunidades, tá? Então olhando para tanto o preço justo quanto o preço teto, para a gente sempre estar atualizado, temos aqui para SLC Agrícola, a gente tem praticamente um preço justo de R$ 26, o que nos dá uma margem de segurança de 34%, caso você acredite que o preço de Benjamin Graham para esse setor está aí correto, tá? Eu gosto muito de trabalhar com uma margem ainda um pouquinho maior aqui para essas ações. Então a gente tem um preço teto praticamente de R$ 22 para dar 6% e a gente precisa entender se isso faz sentido. Como assim, Silas, isso faz sentido? Então, quando eu estou olhando para o preço teto, pessoal, eu tenho que olhar aqui se a empresa tem uma boa distribuição de dividendos, né? E se ela não falha para a nossa carteira de dividendos. Então, ó, pagou 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e já tem anúncio para 2024. Então, sabendo disso, temos aí mais de 10 anos a companhia aqui, SLC Agrícola, pagando dividendos aí pelo menos 1 a 2 vezes por ano, tá? Então, muito provavelmente aconteça mais um pagamento agora em maio de 2024.
Então olhamos também o seu preço justo e também o seu preço teto, comentamos sobre esses dividendos que sim, aí a empresa está pagando e tem uma periodicidade aí até que boa, né? Então não falhou aí nos últimos anos. Agora falando um pouquinho da agro, né? Então quando a gente está olhando para a agro, a gente está falando praticamente de compra e venda e maturação ali de terras. E o que, que isso quer dizer na prática? Então temos aqui o exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um sítio, né? Alguma coisa assim, uma fazenda, um sítio é pequeno, uma fazenda aqui que já não está mais em produção, talvez as pessoas ali que faziam acontecer as coisas faleceram e deixou, e aí não foi utilizado como se deveriam, né? E a terra não foi cuidada. Então isso aqui realmente vale 100 milhões de reais, só que ela oferece 50 milhões, e aí ela compra. Comprando, ela faz o tratamento da terra, ela começa a produzir, e aí ela eleva o valor de 100 milhões para 150 milhões. Então essa diferença aqui de 100 milhões é o resultado que ela traz para os seus acionistas, tá bom? Então, um exemplo bem simples aqui, praticamente do que eu vejo da Agro aqui 3, tá? Então, sabendo disso, a gente precisa estar olhando o que está acontecendo. Também a gente tem aqui a Agro também recuando de R$ 27,00, chegou a cair 10,9%. A gente tem aqui as suas ADRs, né, da Brasil Agro aqui, tentando fazer um movimento de alta, e esse movimento é muito importante porque pode ser que aconteça mesmo. Está aí negociando praticamente dentro ali do menor nível, né, dos últimos anos, né? Podemos entender isso e entender que faz sentido esta volta. A gente tem aqui 13% nos últimos 12 meses, entregou R$ 3,21 em dividendos. Sabendo disso, sabendo que é do agronegócio também, a gente vai entender qual que é seu preço justo e também o seu preço teto aqui pelo método de Bazin, tá? Então, sabendo disso, R$ 34,00 praticamente o preço justo da Agro 3, entregando 2,50 de lucro por ação, tá? Uma margem atraente de 44% aqui, uma margem de segurança. Temos aqui um preço teto de R$ 53,00 aqui, caso você queira receber 6%, caso também o dividendos continue R$ 3,21. Existem as variáveis, e as variáveis são diminuição no lucro líquido, tá? Se diminuir o lucro líquido, os dividendos tendem a diminuir também. Então, olhando para a periodicidade aqui de pagamentos de dividendos, sempre ocorre aqui no final do ano, sempre ocorre em novembro. É bom entender que, a partir de agosto, o mercado já começa a olhar para essa ação, tá? Então, começa a valorizar ela mais. Agosto, setembro, outubro, para receber esse dividendo aqui em novembro. É muito capaz que ela pegue aí um momento de alta e comece a subir. Então, podemos ver aqui, ó, mês 7 de 2022, ela foi aqui até praticamente o mês 10, onde anunciou dividendos, depois recuou e assim segue o ciclo dessas nossas ações, tá bom? Então, sabendo disso, sabendo também das suas ADRs que estão em um momento favorável, podemos ter aí uma valorização, lembrando aqui que não é recomendação de compra ou de venda. É interessante, se você tem alguma dessas duas empresas, ó, pagou 13% e essa pagou 7%, que é a SLC, aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Para a gente continuar os nossos estudos aqui dessas ações e trazer gráfico, trazer aí os indicadores, tá bom? Então vamos aqui, vamos continuar. Temos a AgroGalaxy que caiu cerca aí de mais de R$ 9,00, foi para 80% de queda. Será que agora é uma oportunidade? Desde 2021 aqui na Bolsa de Valores, recém-IPO, chegou a cair com esse boom do agronegócio, todo mundo falando bem, foi até R$ 12,00, caiu, tentou voltar e aí foi embora. Então, perdeu toda a região que tinha, não tinha mais nenhuma, só que as coisas começam a mudar a partir desse momento. Por quê? Porque a gente tem alguns alvos aqui para falar da AgroGalaxy, tá? Então, na minha visão, pessoal, o mercado, em algum momento, ele vai buscar o valor justo dessa empresa, tá? Em R$ 6,00. Mas só que existem muitas variáveis. Se você olha aqui o seu margem líquida, né? A sua margem líquida caindo aqui
2,43%. Isso quer dizer que está dando prejuízo. Então precisa aí melhorar. Então, para isso acontecer, a empresa também tem que trazer resultados melhores. A empresa está no prejuízo, como podemos ver, ó, lucro por ação negativo, também temos margem líquida negativa. Bom, então, Silas, depende muito disso ou daquilo? Não, depende dela mesmo aí trazer aí melhores resultados e o mercado ele vai ali levar essa ação até lá em cima, tá? Então é muito importante ficar com essas empresas aqui no radar. A gente tem aqui agora a Kepler, né? Kepler também do agronegócio. Temos uma cotação de 9,77, recuou por causa do seu balanço, o mercado não se agradou, aí caiu cerca de 4% no anúncio do balanço. Então a gente tem um dividendo de 8% aqui da Kepler, 85 centavos, e é muito interessante, pessoal, que você veja a Kepler aqui um pouco mais para baixo, tá? Desta região. Então que você veja a Kepler aqui para baixo e esqueça a Kepler aqui para cima. Então eu vejo o Kepler assim desta forma, tá bom? A gente tem aqui seus indicadores, vamos ver se eu trouxe aqui o outro, não. A gente tem aqui os seus indicadores, um PL de 6 anos, tá? Um preço sobre lucro para entregar de volta para o seu bolso, aí 6 anos para entregar dividendos até chegar na cotação aqui da Kepler. A gente tem um preço por valor patrimonial de 2,58, então bem acima de 1, uma margem de 24% e uma líquida de 17%, tá? Então, os dividendos também, 2023 pagou em abril, setembro e dezembro, muito possivelmente também aconteça aí o mesmo pagamento de dividendos para 2024, tá bom? Então, é interessante, se você tem alguma dessas empresas que cresceram bastante de 2022 para 2023, o agronegócio continua crescendo, continua fazendo aí parte do nosso produto interno bruto, e é muito interessante a gente sempre ter aí alguma coisinha na carteira aí dessas ações. Então, antes de mais nada, pessoal, me deixa aqui nos comentários qual delas você tem. Você tem alguma delas? Deixa aqui qual que você está comprando, se quer mais uma aí comparação aí com essas empresas. Eu também iniciei aqui, né, uma posição aqui, estava fazendo um trade aqui, tá dando 8 centavos de dólar aqui no Bitcoin, e aí ele vem caindo, né? Eu estava operando aqui o gráfico de 15 minutos. Para quem não sabe, eu também faço operações e trade, né? Também para multiplicar aqui os dólares. Então, sempre quando dá mais de $2.000, eu vou, retiro aqui da plataforma e vou trabalhando com a alavancagem aqui que eles me dão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico de 15 minutos. E vou mostrar aqui que o Bitcoin subiu bastante, né? E qual que é o alvo? Então, estou operando aquele tridente que geralmente eu faço nas ações, e a gente sempre vai fazer dinheiro, dependente ou não aí de quantos vai subir ou vai cair. Então, ó, nesse momento, chegou até 62 mil aqui, depois eu identifiquei, entrei vendido, vendi aqui praticamente $100, aqui entrei a 61.973, e aí eu vou recomprar minha posição aqui, que eu poderia deixar o meu stop, ó, eu deixei meu limite aqui de perda, 62.171, perda aproximada de menos aqui 0,37, então eu poderia deixar isso aqui rolar. Como aí o Bitcoin está em tendência de alta, em algum momento aí vai voltar a subir, vai quebrar esse padrão, e aí pode me estopar. Então é melhor eu sair agora no lucro do que me estopar, né? Então vou sair aqui com meus 17 centavos aí de dólares, aí no lucro aqui, fechei a minha posição em Bitcoin. Então vai sumir aqui, sumiu, e vai fechar. Fecha automático, já passa para Vale. Então, pessoal, é isso. Temos aqui a Quantifury, patrocinador oficial do canal. Eu utilizo aqui também para fazer compra e venda, tá? Em dólar. Então, eu também tenho uma conta aqui remunerada, carteira spot, que cai os dólares todos os dias. Então, deixa aqui, ó, $1.080 e os históricos de dólar que vai caindo, ó, 18 centavos, 18, todos os dias aí vai caindo um pouquinho. Fiz uma transferência dos lucros, né? Então, 617, saquei aqui esse valor de 3 mil e continua aí caindo, tá bom? Então, é importante, pessoal, sempre a gente multiplicar o que a gente tem das nossas formas, tá bom? Então, se você não conhece swing trade, não conhece, estude, porque vale a pena, porque você vai multiplicar de pouquinho em pouquinho até você pegar o jeito da coisa, tá bom? Não é recomendação de compra de venda, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.